Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Gladstone Araújo, eu sou conselheiro do Conselho Regional de Biologia, 4ª Região, e coordenador da CODIV, da nossa Comissão de Divulgação. Nós falamos hoje aqui desse espaço, que é o espaço Gilberto Pedralha, é o auditório do Conselho Regional de Biologia, e estamos aqui para a 6ª edição do nosso evento Papo com Biólogo. Esse evento ele está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook, então os biólogos de todo o Brasil vão poder assistir, vão poder compartilhar, vão poder interagir conosco. Então, um cumprimento especial a todos esses nossos colegas que estão nos assistindo aí no Brasil. Lembrando, não é, que todos os biólogos, vocês podem participar, não é, usando todas as mídias de comunicação do Conselho, sugerindo outros temas a serem tratados dentro dessa nossa proposta, que é o Papo com Biólogo. Né? As futuras edições, né, estão abertas para sugestões de todos os nossos colegas. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre a atuação dos biólogos no controle de pragas urbanas. É uma área que ela permeia, que ela exige um conhecimento em meio ambiente, biodiversidade, em saúde, em biotecnologia, ou seja, em todas as nossas grandes áreas de atuação. Para palestrar e para debater com os participantes, estará presente hoje o nosso colega, o biólogo Carlos Frederico Loyola, é conselheiro do CRBio4 e tem larga experiência no controle de vetores e pragas urbanas e rurais. O nosso colega, Carlos Loyola, ele é graduado em Ciências Biológicas, mestre em Parasitologia e doutor em Saúde Pública pela USP, possui experiência em Epidemiologia e controle dos transmissores de patógenos. Ele é diretor da empresa Vida Ambiente Service, que presta com serviços em controle de vetores e pragas urbanas e rural. Seja bem-vindo, Carlos Loyola, e vamos dar início à nossa 6ª edição do nosso Papo com Biólogo. Primeiramente, eu queria agradecer o convite ao Conselho Regional de Biologia da 4ª Região, agradecer a presença de vocês, agradecer a audiência aí dos colegas biólogos e também interessados na área, né, de controle de vetores e pragas, estudantes de biologia, que acho que é importante a gente também lembrar que esse evento é aberto também aos estudantes. Tem estudantes aqui hoje? Que bom. Ótimo, fico feliz, porque é importante a gente conseguir trazer essas informações ou algumas notícias, né, para os estudantes que estão em busca aí de uma colocação ou de um pensamento em que vão trabalhar, com o que vão trabalhar. E o Gladstone colocou muito bem, né, o objetivo desse papo com o biólogo, e a nossa atuação é uma atuação numa área, né, da biologia bem interessante e que realmente permeia algumas grandes áreas, né, que a gente tem dentro das áreas de atuação do profissional biólogo. Antes mesmo de começar a falar sobre isso, até pensando muito nesse público de estudantes ou de alguns profissionais, como conselheiro desse conselho, há algum tempo, eu não poderia te fazer essa primeira pergunta. Quem é o biólogo? Alguém poderia me responder? Biólogo não é simplesmente aquele indivíduo que se forma em cursos de ciências biológicas. Tá? Pela nossa lei, o biólogo é aquele indivíduo que se formou, né, na graduação em curso de ciências biológicas, reconhecido e devidamente registrado no Conselho. Então, só é biólogo quem está registrado. Registrou no Conselho? Sim, você é biólogo. Outra informação que eu acho que é importante, em qualquer área, não só nessa que nós vamos falar hoje, a partir do momento que você tem uma atividade profissional, né? Você se formou, registrou, você é biólogo. Conseguiu seu emprego? ART.
Existem dois tipos de ART, né? A ART de carga e função e a ART de serviços avulsos, ou serviços de consultoria, ou serviços específicos. Então, a ART é outra obrigação do biólogo, né? Além dele estar registrado, quando ele está trabalhando, ele tem que ter a ART junto ao Conselho. Isso é que vai oficialmente criar o seu acervo dentro do Conselho e vai justificar a atividade, vai confirmar a sua atividade profissional junto ao Conselho. Tá certo? E essa documentação toda é solicitada aqui ao Conselho de Biologia. Então, essa é uma informação que a gente gosta sempre de passar, é parte do que a gente faz ou fala, conversa nas universidades, e alguns profissionais têm questionado isso da gente, né? Por isso que é importante a gente reforçar. Porque antigamente o pessoal achava que não tinha necessidade ou não sabia por que tinha que ter ART. Tá? Essa é uma das nossas obrigações. Pois bem, o que nós vamos falar hoje é um pouquinho sobre controle de pragas e também um pouquinho de boas práticas que está associado a esse controle. É uma área que vai despertar o interesse em segmentos diferentes, né? Então, existem hoje profissionais da biologia trabalhando em instituições públicas, em instituições privadas que fazem esse tipo de controle. Então, nós vamos falar, eu vou dar alguns exemplos, né, na prática, de atividades da atuação desse profissional, tanto na área pública quanto na área privada. Tá? E especificamente, eu tive a oportunidade de trabalhar nos dois segmentos. Fui funcionário público do Ministério da Saúde e hoje tenho uma empresa de prestação de serviço, né, atuando no segmento de controle de pragas, especificamente. Quem são as pragas? Essa é outra pergunta importante, né? Na verdade, a gente tem um péssimo hábito de chamar algumas espécies de pragas. E nada mais do que são espécies oportunistas. Espécies que estão aproveitando de situações que nós mesmos criamos para que elas possam se multiplicar. Quais são essas pragas? Quais os prejuízos causados por essas espécies? Então, realmente, as nossas pragas são geradas a partir do desenvolvimento da espécie humana. A partir do momento em que nós geramos, né, ambiente que é favorável, excesso de lixo, né, excesso de abrigo, excesso de alimento para que essas espécies se desenvolvam, na verdade, o que está acontecendo é um retrocesso, né? A praga verdadeira é o ser humano. Nós deveríamos pensar diferente. Então, na verdade, a evolução nos traz alguns benefícios, mas gera alguns problemas. Tá? E, dentre esses problemas de saúde pública, causadas por algumas espécies que são conhecidas de alguns e, às vezes, pouco conhecidas de outros. Então, ectoparasitas, conhecidos como piolhos e pulgas, são problemas que normalmente nos acompanham e são gerados por excesso de população, falta de higiene, falta de cuidado, falta de limpeza e até falta de conhecimento. Por exemplo, quem sabe o que é isso? Que é uma pulga. Tá? O bicho de pé é uma pulga, é essa daqui, chamada Tunga penetrans. E é uma infestação comum na área rural, tá? Em algumas atividades trabalhistas de jardineiros, que entram em contato diretamente com o ambiente contaminado, que são o esterco. Dentre os piolhos, né, são dois grupos de insetos que não têm asas, chamados de ectoparasitas, e que causam problemas. Né? Piolhos, nós temos o piolho da cabeça, ou o piolho do cabelo, né? E o Pitidos pubis, que é o piolho chato, são os mais importantes hoje na saúde pública. E que são insetos normalmente controlados por agentes de saúde,
dificilmente as empresas particulares entram no tratamento e controle de piolho. Mas de pulga, não. Pulga de cachorro, pulga de gato, que praticamente hoje está uma mistura só, né? E a tunga, em alguns casos, as empresas particulares atuam. Então, é importante a gente conhecer a biologia, o comportamento dessas espécies, para que nós possamos interferir de maneira a atingir o controle. Outra coisa que é importante eu ressaltar para vocês é quando a gente fala de controle. Antigamente, falava-se de controle e pensava-se em erradicação. Erradicar significa não tem mais o bicho. Controle significa estabelecer um nível de tolerância em que aquela população ela permaneça existindo no ambiente, mas que não traga nenhum tipo de prejuízo. Então, eu tenho que estar sempre intervindo. E essas intervenções podem ser mecânicas, físicas e químicas, e até biológicas, em alguns casos. Mas, normalmente, se pensa só no controle químico. Ah, a empresa só vai julgar produto químico, a empresa que trabalha ou o serviço público sempre está pensando, que produto químico que eu posso usar? Por quê? Essa é a solução mais imediatista. Existem outras alternativas de controle que, às vezes, a gente não precisa usar nenhuma grama, nenhum ml de produto químico. Simplesmente com mudança de comportamento, com higiene, com limpeza, ou mesmo com pequenos reparos ou serviços. Dentro da história dos vetores, né, ou das grandes endemias, eu acho importante a gente destacar, e eu gosto muito bem de falar da doença de Chagas. Eu tive a oportunidade de trabalhar com esses transmissores durante 7 anos da minha vida, e, por mais que Carlos Chagas, né, que foi o brasileiro, médico sanitarista, que descobriu tudo do básico que nós sabemos hoje do tripanosoma e do seu transmissor, em 1909, lá em Pirapora, perto de Pirapora, na cidade chamada La Sance, ele descobriu isso numa menina chamada Berenice, e de lá para cá, pouca coisa mudou, no final das contas. Né? Tem gente que vai querer me matar com relação a isso. Mas, assim, é claro que muito conhecimento foi gerado, muita pesquisa se faz hoje no estudo do comportamento do parasito, dos seus vetores, mas, basicamente, o que deu resultado no controle da doença de Chagas foi o controle vetorial. Das 122 espécies de barbeiros que nós temos hoje, no mundo inteiro, uma espécie era importante em Minas Gerais, por exemplo, e no Brasil, como a principal espécie de transmissão, que é o Triatoma infestans. Essa espécie, no Brasil, ela era domiciliada, é de origem boliviana, e aqui no Brasil só era encontrada no domicílio. E em cima desse barbeiro, dessa espécie de triatomínio, foi montado um Programa Nacional de Controle da Doença de Chagas. E hoje nós podemos falar que a transmissão vetorial está atingida, né? A transmissão vetorial está controlada no Brasil, porque a instituição pública, que na época se chamava SUCAM, eu fui literalmente filho da SUCAM, e essa instituição conseguiu controlar, infelizmente, com muito inseticida. Mas era a arma que tinha na época. Mas foi o uso do inseticida que controlou essa transmissão vetorial. Hoje nós temos risco de transmissão congênita, porque ainda existem pessoas infectadas, né? Eram 12 milhões de indivíduos chagásico, hoje tem só 4 milhões, só. Né? Diminuiu bastante. Mas por quê? A maioria já morreu, porque a doença não tem cura. Mas transmissão vetorial, nós estamos com um controle estabelecido. Então, é uma grande endemia onde o estudo da biologia, do comportamento e a ação de controle em cima do vetor foi importante. Depois, nós podemos passar aí para um outro grupo de trypanosomatídeos, que são as leishmanias, causadoras das formas clínicas de leishmaniose, transmitido por um insetozinho de 2 milímetros de comprimento. São chamados de flebotomíneos. Então, nós temos as formas, né, tegumentares, tegumentar cutânea, cutâneo mucosa
e as formas mucosas, né, que são desfigurantes, que formam aí o que a gente chama de nariz de tapira ou nariz de anta, né, comum na leishmaniose tegumentar em algumas regiões. A forma pode ser desfigurante, e o resultado aqui, a melhoria só com cirurgia plástica. Transmitido, então, esse protozoário por esse inseto, pela fêmea, que é só a fêmea que é hematófaga. E nós temos hoje pelo menos 600 espécies já descritas na América do Sul de flebotomíneos que transmitem leishmanias para os homens e para outros animais. A forma visceral, que apesar de ser menos feia, né, do ponto de vista clínico, é a mais grave porque essa mata. É uma forma que atinge órgãos linfóides, medula, baço, fígado, e pode levar a óbito, e é uma forma muito grave, é a forma visceralizante, que tem como reservatório silvestre os canídeos silvestres e o cão como reservatório urbano. E uma espécie hoje incriminada na transmissão, que é o longipalpus, né, a lutomia longipalpus. Então, aqui nós temos uma espécie urbanizada, tá? Mas existem várias outras espécies no mundo inteiro transmitindo a leishmania causadora da visceral. Outra endemia importante também de transmissão vetorial é a malária, onde nós temos a África e a região amazônica como as maiores áreas de transmissão através de um mosquito, tá? Um pernilongo chamado Anopheles, também conhecido como mosquito prego, onde as fêmeas também são hematófagos e podem transmitir o plasmódio, que é o parasito, e esse mosquito ele é de área silvestre, diferentemente do mosquito Aedes, né, que nós hoje temos um problema sério aí, ou um problema não, né? Já temos 3 problemas de saúde pública gerados pelo Aedes, né? A zika, a dengue e a chikungunya. A malária é de área silvestre, porque o mosquito só vive em área silvestre, por enquanto, né? O Aedes aegypti e o Aedes albopictus são 2 espécies que andam de parzinho. Só que a gente só lembra do Aedes aegypti. E o Aedes albopictus está sempre relegado para segundo plano. Mas é uma espécie que também tem se urbanizado. E o pior, ele vive tanto na área urbana quanto na área silvestre. E existem outros arbovírus, além desses 3 que eu falei para vocês, que também são transmitidos por eles, né? E as mudanças em relação à biologia, comportamento dessas espécies vetoras vão mudando, gente. E nós vamos criando situações também que favorecem essa mudança. Recentemente já foi divulgado, inclusive na mídia, né, de que o Culex, que é o pernilongo comum, também é um potencial transmissor do Zika. Então vejam que em biologia 2 e 2 nem sempre são 4. Então as mudanças, as adaptações acontecem. Locais que não têm transmissão podem, de uma hora para outra, começar a apresentar a transmissão. Esse mesmo Culex, que no Nordeste transmite a filária causadora da filariose bancroftiana, aqui no Sudeste não transmite, por mudanças geográficas, climáticas, etc. Então, aqui nós temos o albopictus, tá? Que, diferentemente do Aedes aegypti, tem essa linha no dorso do tórax. O Aedes aegypti aqui está de lado, vocês não vão ver, mas tem a figura de uma lira, né, de um instrumento musical. E são as 2 espécies hoje que a gente tem que ter atenção de Aedes que estão se urbanizando e gerando aí problemas. Hoje são endemias, na maioria das vezes, controladas pela iniciativa pública, mas o Ministério da Saúde já balançou uma bandeirinha, fazendo assim, socorro, empresas particulares, nós precisamos da sua ajuda. Então, nós já começamos a ser requisitados, enquanto prestadores de serviço no segmento privado,
para atuar ou ajudar no controle do Aedes, porque a gente sabe que só a iniciativa pública não dá conta. E, basicamente, se nós formos pensar, né, no comportamento desses mosquitos, 70% do controle está na mão de quem? Da população humana. 70%, 80% do controle deve ser responsabilidade das pessoas, né? Outra enfermidade que também teve muita importância, principalmente no Nordeste, é a filariose linfática, conhecida erroneamente como elefantíase. Elefantíase é um quadro clínico. Pode estar presente em outras enfermidades, por exemplo, problema de circulação, diabetes, tá? Gera elefantíase. Elefantíase não é a doença. A elefantíase é um quadro clínico. E esse indivíduo aqui, que tem elefantíase, ele está na fase final da infecção, ele já não tem importância do ponto de vista epidemiológico, ele tem importância clínica. E essa reversão aqui só com remoção desse tecido morto, tá? Cirurgia plástica. Esse indivíduo aqui que tem gânglios infartados, esse tem importância epidemiológica, porque é nessa fase que nós temos o parasito circulando no sangue e a fêmea do Culex pode, então, se infectar na ingestão do que a gente chama das microfilárias, né, que são os ovos desse verme que fica localizado nos gânglios linfáticos. A transmissão é pelo mosquito comum. Há outro verme transmitido também nessa endemia aqui chamada de oncocercose, é um verme chamado Oncocerca volvulus, muito comum entre os ídeos anomames, né, transmitido por um inseto chamado simulídeo ou borrachudo, comum em cachoeiras, né? Olha, você vê, esse é o borrachudo, tem uma picada muito dolorida, a maioria aqui, se já foi passear em cachoeira, já levou picada de borrachudo. Dói porque, do mesmo jeito que o flebotomínio da leishmaniose, ele tem um aparelho bucal muito curtinho, então ele não consegue chegar no capilar sanguíneo, então ele corta a pele, tá? E aí tem uma migração de células sanguíneas para onde ele vai sugar, por isso que fica aquela pocinha de sangue ou aquela bolinha vermelha. Na picada de borrachudo e na picada do flebotomínio é a mesma coisa. E é nessa migração das células fagocitárias que a leishmania, no caso da leishmaniose, vai se instalar, tá? Porque ela é fagocitária. Então, vejam que a oncocercose passou a não ser muito problema mais de saúde pública, porque eles não conseguiram acabar com a transmissão da doença, mas conseguiram acabar com os índios. Então, à medida que a população indígena de Yanomamis vem diminuindo, o problema com a oncocercose tem sumido. Eu tive a oportunidade de ter um colega médico, enquanto eu estava fazendo doutorado em São Paulo, que era da equipe que cuidava dos índios lá. Então, assim, eles tinham alguns casos ainda e estavam tentando tratar, né? Mas esses casos aqui já não tem muito tratamento, quando causa cegueira, tá? A consequência da oncocercose é a formação desses nódulos, a pele parecendo pele de elefante também, porque as microfilárias elas ficam circulando na pele e gera esse mesmo processo de pele de elefante, ou a cegueira, que é comum dentre os índios, como a cegueira dos índios, tá? Aqui os ambientes estão normalmente de corredeiras, é um bioindicador de qualidade de água, porque aonde tem água limpa tem borrachudo, onde tem muita oxigenação, tem borrachudo. Onde tem muito pernilongo, tem esgoto, né? Onde tem muito Aedes, tem água acumulada. Então, olha como que a gente consegue hoje fazer algumas associações com esses vetores. Um outro grupo também importante, que às vezes ele é relegado, mas na saúde pública traz alguns problemas, são as moscas. E às vezes a gente chama ele de mosquito, né? Mosquito são aqueles pernalongas. Moscas são essas aqui. São dípteros, tá? Que tem aparelho bucal ou picador ou lambedor sugador. As moscas domésticas, né, que está em cima do bife aqui, antes de você fritar ele, tá? Vem contaminando. A maioria dos problemas gerados pela mosca doméstica é a contaminação indireta de patógenos que ela carrega no seu corpo inúmeros
vírus, bactérias, ovos, cistos de protozoários, ovos de eumintos, e elas vão carregando isso, vão pousando num lugar ou outro e contaminando o alimento e as pessoas. E servem como fonte de infecção. E, às vezes, carregam ovos e larvas de outros insetos, que é o caso da mosca berneira, né? Então, a mosca do berne, na verdade, é uma mosca grande, que a gente quase não vê, porque logo que ela nasce, ela vai morrer. Então, a fêmea faz a cópula com o macho morre, e a fêmea tem que buscar algum outro inseto para colocar os ovos em cima. Uma mosca, né, comum, e aí, em contato com a pele do hospedeiro, essa larva penetra na pele, vai se alimentar no tecido subcutâneo, até depois sair do hospedeiro, cair no chão, fazer um casulo e sair. Dá muito nos animais e no ser humano também. Outras moscas são importantes causadoras de miíase, porque elas podem destruir, né, a cartilagem, a mucosa. Além da mosca berneira, uma outra larva de mosca que se desenvolve em tecido vivo é a Dermatobia hominis, que é a mosca varejeira. Esse caso aqui era do indivíduo lá na faculdade de odontologia, um indivíduo que tinha alguma deficiência mental, tá? E no tratamento junto com os alunos lá, isso foi na escola lá em Alfenas, esse indivíduo começou a apresentar, né, ele estava reclamando que o nariz estava escorrendo, e os alunos começaram a observar e conseguiram fazer uma limpeza no nariz do paciente. Tiraram desse paciente pelo menos 60 larvas de Cochleomia minivorax, tá? E o que pode acontecer, além da destruição do septo, né, até mesmo do palato. Tá? São moscas importantes. Um outro grupo que são consideradas espécies pragas, né, são os roedores. Aí, saindo um pouco dos insetos, eu passo a falar um pouquinho dos roedores, que nós temos, em área urbana, 3 espécies de importância na saúde, né? O camundongo, chamado musmúsculos, que é esse daqui que vocês estão vendo. A ratazana, que é o rato do esgoto, chamado ratos norvégicos. E o rato de telhado, ou rato preto, que é o ratos. Tem muita gente que achava que a ratazana era a esposa do rato, né? Ou, às vezes, acha. Mas são espécies diferentes. Dentro de todas a grande quantidade de roedores, essas 3 espécies são importantes hoje na área urbana, principalmente. E são elas que nós normalmente trabalhamos no controle. Alguma coisa que a iniciativa pública faz. Quando o município quer fazer alguma coisa, ele faz algum controle em área externa de roedores. Alguns institutos, como Jardim Zoológico, né, que às vezes precisam, também fazem. Mas, normalmente, o controle de roedores é feito por empresas privadas. Tá? E aí, conhecer a biologia e o comportamento dessas espécies é muito importante. Nós tivemos já não são poucos anos, mas uma grande mudança no comportamento dessas espécies em área urbana. Porque o ratos, que é o rato de telhado, ele era muito comum em área rural. Tanto é que ele era chamado de rato de paiol. É aquele rato que normalmente está na fazenda. E ele se adaptou à área urbana. Nossa, aí foi uma confusão. Todo mundo ficou desesperado, porque esses bichos entraram na área urbana, principalmente em grandes redes, supermercados, varejão, e causou muita dificuldade. Nós custamos a criar instrumentos para controle dessa espécie em área urbana. Hoje já está mais tranquilo. Tá? Assim, a vigilância tem que ser intensa, porque o bicho, quando pega para infestar, é complicado. Mas hoje a gente já consegue. Então, são 3 espécies, né? De todos os roedores, 3 que a gente normalmente controla. Mas nós temos controle em áreas semi-urbanas, e algumas outras espécies aparecem. Tá? Alguns camundonguinhos aparecem, né? E a gente encontra, além do camundongo, a cobra morando dentro dos porta-risca, porque em área de empresas, por exemplo, que estão afastadas, em área rural, isso acontece. São espécies silvestres que às vezes aparecem. Então, como eu falei para vocês, a gente precisa
conhecer as pragas, saber quem são e aonde elas estão.